Fala pessoal, tudo jóia? Bem-vindo à nossa aula. E nós vamos nesta aula criar duas funcionalidades para o nosso aplicativo. A primeira de excluir um item da nossa lista e a segunda de editar um item da nossa lista. Beleza? Então vamos lá. Aqui já no nosso app, a gente vai selecionar aqui o nosso ícone, né, de excluir, e dentro da propriedade onSelect a gente vai colocar uma função, tá bom? Que função é essa? A gente vai colocar a função removeIf, que ela vai verificar no banco de dados qual que é esse item pelo ID que está salvo lá no banco de dados, na nossa lista do SharePoint, e então removê-lo, tá bom? A gente vai usar aqui no onSelect mesmo, na propriedade onSelect deste ícone, selecionando ele, a gente vai excluir select parent, então a gente vai colocar o seguinte, removeIf, abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar primeiro a coleção, tá? Ele pede a nossa coleção, mas é a nossa base de dados. Qual que é a minha base de dados aqui? É tarefas, beleza? Só aumentar aqui um pouquinho, beleza. Ponto e vírgula, eu quero pegar então o thisItem, ou seja, o item da minha galeria, ponto .id, e vou verificar se é o meu ID da minha tabela. Fazendo isso, ele vai ir lá na lista do SharePoint, vai verificar, vai perguntar lá para esse SharePoint: ei, ir ao supermercado corresponde ao ID selecionado na minha galeria? Se sim, ele exclui, beleza? Então vamos fazer um teste? É só isso que precisa ser feito. Vou excluir essa primeira linha aqui, ir ao supermercado. Você veja que ele já sumiu aqui da nossa lista, né? Então, funcionou, deu certinho. Agora nós iremos criar o nosso pop-up de edição, tá bom? Vai ser bem simples, vou te ensinar uma técnica aqui bem legal, bem interessante de como adicionar um pop-up. No Power Apps ainda não temos essa função de pop-up, né? Não temos nativo isso dentro do Power Apps. Então nós temos que criar aí um jeitinho de fazer esse pop-up aparecer. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Primeiramente a gente vai fechar aqui o nosso container, né? Vamos deixar a nossa tela toda minimizada aqui. E dentro da nossa tela, com a nossa Screen 1 selecionada, a gente vem em Inserir, Layout e vamos inserir um container aqui dentro. A gente vai ajustar esse container, pessoal, para ele pegar a tela inteira, tá? Então a gente vai posicioná-lo aqui no canto, pegar aqui na diagonal e arrastar para o outro canto. Assim ele vai cobrir a tela inteira. Agora eu vou deixar esse container mais escuro, tá? Vou selecionar aqui uma cor, esse cinza aqui, tá? Você já vai entender por quê. Selecionei esse cinza, vou vir aqui em personalizar e vou deixar aqui o A, que é a transparência dele, em 50%. 50% já tá bacana. Deixa eu ver aqui. 50%, beleza? Então ele vai ficar assim. Por que que eu fiz isso? Porque quando o pop-up aparecer aqui no meio, eu não quero que dê para editar os dados que estão atrás. Então o container evita que o usuário edite o que está atrás também e dê também uma visibilidade melhor para o container, o pop-up que vai estar à mostra, tá? A gente pode tirar a sombra projetada desse container, pode clicar em None aqui, tá? E agora a gente vai adicionar um novo container dentro desse container. Eu vou agora renomeá-lo aqui para a gente saber com que a gente está lidando, né? Cont, eu vou colocar cont de container, cont pop-up editar, beleza? E aí dentro desse container eu vou adicionar outro container. E esse container vai ser onde vai ficar a janelinha de edição. Então eu vou posicioná-lo aqui mais ou menos no meio, tá? Vou deixar ela com espaço bem grande porque vai bastante informações aqui dentro. Então a gente pode deixar ela aqui com um espaço bem bacana. E aqui eu vou adicionar o seguinte. Primeiro eu vou deixar esse container aqui com o fundo dele branco. Todo branco. Beleza? Deixei ele aqui com fundo branco. Bem bacana. Você pode ver que ele está com raio de borda aqui com 4, eu vou aumentar aqui para 10, tá? Para ficar mais bonitinho, mais bacana, ele fica mais redondinho.
Beleza, vou também aumentar a sombra projetada dele, vou deixar um bold, porque como o fundo tá mais escuro, para ela ficar bem visível, tá? Para essa telinha aqui ficar bem visível. Bom, editar tarefas. Bom, agora eu vou adicionar os elementos que nós iremos precisar para editar, tá? Primeiramente eu vou adicionar aqui um rótulo de texto dentro para criar o título de editar tarefas. Aqui na propriedade texto eu vou mudar, vou colocar editar tarefas, editar tarefa, tá? Editar tarefas está ótimo. Vou aumentar aqui o tamanho porque eu vou deixar ela bem grandinha. Vou centralizar aqui no alinhamento do texto, eu vou centralizar ela no meio e vou aumentar a fonte dela para 20, tá? Vou deixar ela bem grande. E aqui a espessura eu vou deixar com negrito, tá? Então ela já vai ficar dessa forma. Vou deixar em preto mesmo. Agora eu vou adicionar os campos para facilitar, pessoal, e não termos que copiar de novo, fazer de novo toda a estilização que a gente fez na outra tela, eu vou simplesmente, pessoal, vir aqui, ó, dentro do conteúdo e copiar, deixa eu ver aqui, adicionar tarefas e copiar os campos que já estão prontos, tá? Nesse caso, o TXT tarefas, eu vou copiá-lo, o hora e o minuto. Eu vou dar um Ctrl C, aqui dentro do container eu vou dar um Ctrl V. E ele já vem prontinho aqui pra gente, tá? Eu vou só alinhar esse daqui, que eu vou deixá-lo no cantinho de cá, para ficar mais bonitinho, tá? E aqui embaixo eu vou adicionar o status. Aqui vai ser tarefa. Aqui embaixo eu vou adicionar um status. Só que o status, pessoal, aqui eu vou adicionar um drop down. Um drop down é aquela caixa onde a gente pode selecionar, tá? No nosso caso aqui, quem está usando em inglês é esse suspenso aqui, tá? Então eu vou clicar aqui nesse suspenso dentro do container e arrastar ele aqui para baixo e deixá-lo aqui no canto. Vou estilizar esse suspenso aqui, vou deixar ele com a borda com fundo transparente, tá? Para ele ficar branco. Vou deixar a fonte no azulzinho e a cor da divisa eu vou deixar transparente também. Não vou deixar preto mesmo. A cor de seleção eu vou deixar essa mesma, tá? Só a cor da fonte aqui que eu vou mudar para um cinza. Beleza. E aqui a borda eu vou deixar com este azul aqui. Este azul aqui ficou bem bacana. Boa. Legal. Ficou muito bonito. Para nós trazermos o status aqui para o nosso drop down, a gente vai fazer o seguinte. Nós iremos aqui na propriedade itens adicionar uma função chamada choice, que é uma função de busca, tá? Uma função de pesquisa. Então a gente vai escrever aqui choice, vai abrir parênteses, fechar parênteses. Aqui dentro dos parênteses nós vamos abrir e fechar colchetes, né? Dentro do colchetes a gente vai colocar um arroba para referenciar a nossa lista. Vou colocar tarefas, que é a nossa lista. Fora do colchetes nós vamos dar um ponto, status tudo. Beleza? Quando nós colocamos status to do, perceba que aqui ele já aparece com o valor padrão como concluído, tá? Em andamento e pendente. Então a gente pode já trocar aqui os nossos campos, beleza? Você me pergunta, pô, como é que eu consigo trazer o que está escrito dentro do... Como é que eu posso fazer para trazer o que está na nossa galeria? É muito fácil, pessoal. Primeiramente, a gente vai adicionar aqui um botãozinho para fechar o nosso pop-up, caso a gente não queira fazer nenhuma alteração. Então, a gente vem aqui em inserir, cancelar, tá? Cancelar, e eu vou pegar esse cancelar aqui que eu estou usando, tá? Com um xizinho dentro da bolinha. Eu vou clicar nele aqui, vou deixar ele com o tamanho de 30 por 30. Vou deixar ele bem no cantinho aqui. Vou mudar a cor dele para vermelho, tá? Quando for clicado também eu vou focalizar, eu vou mudar a cor dele para um vermelho mais escuro e ele vai ficar assim, tá?
E como eu faço para fechar esse pop-up? Lembra que a gente criou uma funcionalidade para fechar e abrir a nossa caixa de busca? Quando clica na lupa, a caixa de busca abre, quando clica no xizinho, a caixa de busca fecha. Exatamente isso que nós iremos fazer aqui também, tá? Nós iremos adicionar ao container pop-up editar uma variável na sua propriedade visible, tá? Aqui eu vou adicionar count pop-up, beleza? Vou deixar só count pop-up mesmo como variável, tá? E dentro do nosso xizinho, que é o nosso ícone aqui, eu vou colocar na propriedade onSelect, tá? Vou colocar update context, abre e fecha chaves, fecho o parênteses aqui, colo a minha variável count pop-up e dou um false, tá? E aqui dentro, aqui no nosso lapisinho, na propriedade onSelect, nós deixamos o select parent, damos dois pontos e vírgula, e abaixo nós colocamos também o nosso update context. Assim, colocamos nossa variável aqui dentro e deixamos ela com o valor true, ou seja, quando eu clicar no lapisinho, o pop-up irá abrir. Vamos testar? Ó, cliquei no xizinho, fechou, cliquei no lápis, abriu. Beleza? Agora, para nós trazermos essas informações de tarefa, horário, para o nosso pop-up, nós iremos fazer o seguinte: selecionamos o campo, nesse caso aqui a tarefa, tá? Vamos vir aqui na propriedade default desse campo, propriedade default, e aqui na propriedade default nós iremos pegar o nome da galeria. Então a gente pega aqui o nome da galeria, vamos aproveitar aqui e renomear, vou colocar aqui lista de tarefas. Copia aqui o nome lista de tarefas da nossa galeria. Eu venho aqui no nosso campo, na propriedade default, tá? No nosso campo de tarefas, coloco o nome da galeria, coloco ponto selected, tá? Que ele vai pegar o item selecionado e eu quero pegar também a coluna que se refere a esse item, tá? Nesse caso aqui é a coluna tarefa, tá bom? E ele já traz aqui para a gente ir à academia, que corresponde exatamente à primeira que nós selecionamos, tá? Se eu selecionar aqui estudar Power Apps, ele vai trazer para mim estudar Power Apps. E aqui no horário, pessoal, a gente vai manter como está, tá? Porque já que a gente vai fazer uma alteração de horário, é só selecionar aqui o novo horário que você deseja e quando clicar em editar, ele já vai mandar, tá bom? Agora nós iremos criar o botão editar. Para fazermos novamente, vamos copiar esse botão adicionar aqui mesmo, tá? E vamos colá-lo aqui dentro do nosso container. Nós iremos mudar a propriedade onSelect dele, tá, pessoal? Ao invés de nós mandarmos criar um novo registro na tabela com defaults, a gente vai somente atualizar esse registro, tá? E como nós sabemos, pessoal, qual registro nós iremos atualizar? É muito fácil, tá? Primeiramente, pessoal, a gente vai precisar criar outra variável aqui dentro do nosso update context, no nosso lapisinho aqui de editar, tá? Nós vamos vir aqui, dar ponto e vírgula depois do count pop-up true e vamos criar uma nova variável. A variável que vai pegar o desitem, que vai pegar o item, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar item editar, tá? Item editar, dois pontos, desitem. E vamos pegar o desitem, beleza? Entrando de novo aqui no nosso container, a gente vai clicar aqui em adicionar. Com o nosso botão selecionar aqui, pessoal, a gente vai primeiro editar esse texto aqui, tá? A gente vai colocar editar. A gente pode até colocar um outro emojizinho aqui de caderno, sei lá, alguma coisa do tipo. Book, lista, por exemplo. De um caderninho aqui, só para referenciar que nós estamos fazendo a edição, que aí fica bem bonitinho.
no nosso patch, a gente vai só pular uma linha aqui dentro do patch, tá? Dentro das chaves do patch. Nós iremos mandar aqui para nossa coluna ID o nosso item editar.id, beleza? Ponto e vírgula aqui e beleza. Nós temos que trocar aqui, pessoal, algumas referências também, tá? Você pode verificar que aqui a tarefa, ele está referenciando a da tela anterior, tá? Da tela de adicionar tarefas, não de editar. Então nós precisamos fazer essa troca. Nós selecionamos aqui o campo da edição de tarefas. Nós selecionamos o campo aqui e vamos primeiramente trocar esse nome. Vamos colocar editar, colocar tarefa editar, para ficar mais fácil de entendermos, tá? Dou um Ctrl C aqui, venho novamente no editar. E aqui no lugar de txt tarefas, eu colo esse tarefa editar.txt, tá? O horário, pessoal, o horário também vai funcionar da mesma forma, tá? Vamos aqui só clicar aqui e mudar o nome para hora editar e minuto editar. Beleza? Aqui no nosso botão, nós iremos mudar aqui no nosso if, na variável horário, vamos colocar outro nome também, var horário editar, para não ficar igual ao outro, né? E dar problemas na hora que formos salvar. E aqui no concatenate nós iremos colocar hora editar e minutos editar, para ele pegar esses dois campos que estão aqui dentro do nosso container, tá? Beleza, trocado então. Nós iremos também mudar aqui dentro a nossa variável, tá? Editar, para ele pegar essa variável. E mudar aqui o nosso notify, tá? Nosso notify não vai ser tarefa adicionada, e sim tarefa editada. Editada com sucesso. E o reset a gente não precisa resetar, então a gente pode excluir isso daqui e excluir esses dois pontos, beleza? E assim fica o nosso patch de atualização, tá? Vamos testar para ver se vai funcionar? Beleza, escolhi aqui, vou escolher aqui estudar Power Apps, que está às 8 horas, tá? E vou mudar aqui para as 9 horas da manhã, editar. Ao editar, ele diz que a tarefa está editada com sucesso. Vamos verificar aqui, estudar Power Apps às 9 horas da manhã. Só faltou, pessoal, adicionarmos aqui o nosso status no nosso patch, tá? Para ele enviar também a alteração no nosso status. Então aqui no horário nós damos um ponto e vírgula, pulamos uma linha e aqui vamos adicionar o status to do, adicionar o valor desse combo aqui, tá? Desse drop down. Vamos trocar aqui para status editar, para ficar mais fácil. Dou um Ctrl C, venho aqui novamente em editar, colo ele aqui, ponto. Eu preciso do valor selecionado deste drop down, beleza? Aqui já vai estar funcionando, tá, pessoal? A gente clica aqui em andamento e editar, e se você observar aqui, ele já mudou para andamento. Vamos escolher um outro aqui, estudando Power Apps. Vou clicar aqui em andamento e vou clicar aqui em andamento e clicar em editar, beleza? E ele já clica aqui em andamento. Vou selecionar isso ao supermercado, vou clicar em concluído e editar, tá? E ele já vai mudar aqui para concluído, tá? Beleza, criamos aqui o nosso editar. Agora nós precisamos, pessoal, que quando nós clicamos aqui em editar, ele suma esse pop-up para me ver a nossa lista, tá? E como nós fazemos isso? Nós iremos adicionar aqui depois do notificação, damos dois pontos e vírgula, e depois da notificação a gente vai usar o update context novamente para a gente colocar esse count pop-up para false, ou seja, para ele sumir, tá? Então, fecho aqui as chaves, fecho parênteses. Ao salvar uma nova funcionalidade, um novo status, por exemplo, vou mudar aqui também até o horário das 9 para as 7, ir ao supermercado, editar, ele vai mudar aqui em andamento e ir ao supermercado às 7 horas.
Beleza? Então, pessoal, nós conseguimos aqui concluir a nossa aula, tá? Que era criar basicamente o botão de remover, a gente clicar aqui e ele remover o registro da nossa lista, e também a mudança, a edição da nossa tarefa, tá bom? Na próxima aula nós iremos fazer com que apareça a imagem quando ela esteja vazia, quando a lista esteja vazia, e desapareça essa imagem quando a lista estiver com algum item. Beleza? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.